O episódio de hoje tá insano, ao ponto de mostrar o poder de Musama. Eu confesso pra vocês que vocês verão uma das mortes mais satisfatórias dos animes. Para isso, você verá um segredo que foi revelado que até mesmo o Luffy ficou surpreso. Porque você tá ligado que o cara tem cabeça de vento. Para que a gente agora vai ficar muito triste porque o One Piece vai ficar parado durante 5 meses. E olha quem aparece no final deste vídeo. Fica até o final pra poder entender. Porque um tripulante do Rei dos Piratas está esperando o Luffy. O Pinguço já começa dizendo que silêncio é esse. Por acaso cancelaram a festa? Mas é porque o Luffy tá deprimido por não ter conseguido salvar o Vegapunk. Então Frank comenta, mas tinham 5 anciões, um almirante da marinha, CP0, serafins, navios de guerra por toda parte. Foi até um milagre que a gente tá vivo. Jinbei então comenta para o Frank que é verdade, ele concorda plenamente. Zoro é bem mais ponta firme e fala, agora ele é um dos imperadores, ele não deveria ficar tão abatido com a morte de um velho. Até porque ele tem que pensar na imagem que vai construir agora. Enquanto tá todo mundo caído por conta do robô gigante que liberou tanto o hack do Joy Boy, a CP0 volta pro navio, os agentes perguntam onde está a Stas. A Zoro Arbelute bem sensato responde, nós a matamos. Todos os agentes ficam surpresos, até porque matou um membro deles. O velho safado fala, York, Punk Records, a usina de energia, agora vamos obter a chama matriz. Por ora, isso será o suficiente. Os 9 vice-almirantes começam a pedir desculpas para o Sun Saturn por ter deixado os chapéus de palhas fugirem junto com a Joy Bonnie. Por esse motivo, vamos partir imediatamente para Elbaf para pegar eles. Que o Sun Saturn, diante dessa situação, ele não fala pro pessoal ir para Elbaf. O maior problema não foi isso, e sim a transmissão do Vegapunk. Que ele nunca teria imaginado que a transmissão teria sido do gigante de ferro que ajudou os piratas a escapar. Mas o motivo dele não ter acreditado, você vai entender tudo agora. Porque iremos voltar para 200 anos atrás, quando Sun Saturn deixou esse robôzão lá embaixo. O pessoal recebeu a ordem para descartá-lo. Sun Saturn diz para ficarem tranquilos, porque se descobrirem, ele acobertará essa situação, discutindo para os cientistas estudarem esse robô. Os cientistas ficam extremamente felizes, porque eles também estavam profundamente desinteressados nesse robô. Sun Saturn afirma que durante esses 200 anos esse robô nem se mexeu, que claramente ele se moveu para proteger o Luffy. Que olha que loucura, um dos vice-almirantes pergunta para o próprio Sun Saturn se essa transmissão era real, o que o Vegapunk disse é verdade. Só com isso desperta uma raiva incessante do Sun Saturn, soltando um haki muito poderoso, fazendo com que o vice-almirante desmaiasse. York acorda e fala, como assim, nuvens insulares? Onde eu tô? Não acredita no que está vendo, porque tem muitas nuvens insulares. Pensa, será que a usina de nuvens está com defeito? O que está acontecendo? Peraí, eu já sei o que aconteceu. Pelo jeito é o Edson que deveria ter morrido lá no Fabro Extrato. Só que a York fica muito nervosa e tenta tirar de lá de cima no Edson. Edson só pensa, putz, ela me descobriu. É porque suas mentes estão conectadas, né? Na verdade, quando o York tenta acertar, o Oda é realmente um tarado. Neste exato instante, a York já pensa, putz, me pegaram, mano. Eu não sabia que o Punk Records já estaria destruído. Que as nuvens conseguem levantar ele lá pra cima. Isso tudo pra gente entender é porque o Vegapunk já tinha comentado que as nuvens seriam muito bem útil para a humanidade no futuro. Stan e o Beatles estão pensando, como assim? O que o Vegapunk disse é verdade? E onde está o Akainu? Como ele responderá pelos atos de Kuma? Mas os mimados dos Stan e o Beatles, que já tem uma rotina parecida com a da Thaís Scarlett, já estão perguntando aonde tem comida, porque já tá faltando. Diz para o seu empregado, ei chefe, eu tinha pedido bife, por que tem peixe aqui? O empregado fala que tá faltando comida. O pilantra do Tenryubito fala que nunca foi tão humilhado e mata o coitado do chefe. Tenryubitos não estão acreditando que eles tiveram que pular uma refeição e até um lanche. As classes baixas precisam ser punidas e castigadas. Mano, que raiva, tem dia que eu nem como os caras por pular uma refeição já fica assim. No salão do poder dos Gorosei, eles se surpreendem com alguém chegando, é o Son Garling. Se pra quem não sabe é o pai do Shanks, ele fala que acabou de receber uma ordem. Que os Gorosei perguntam, a ordem de quem, cara? Ele comenta que a partir deste momento a Vegapunk York está sob meu comando direto. E eu assumirei o papel de deus guerreiro da ciência e da defesa. Só que com tudo isso, nem os Goroseis estão acreditando no que acabaram de ver. Ainda tô tentando refletir o que tá acontecendo. Pergunta impossível, o que será que é isso? É que o Son Garling, ele senta e fala, será um período de guerra e turbulência sem precedentes. Então vamos trabalhar juntos para melhorar este mundo, companheiros anciões. Pra você finalmente entender o que aconteceu, o São Fingarly de Garling, ele finalmente se tornou um dos Goroseis. Todos ficam surpresos pelo que acabou de acontecer, ou seja, o Sun Saturn foi substituído. Pelo que está acontecendo, eu acho que a imortalidade dele está saindo pela sua boca. Saturn não está aguentando tanta dor que joga o café no chão. Não conseguiu respirar direito, Saturn não sabe o que está acontecendo. A gente sabe de quem é obra, né? Gótica Rabuda pergunta, o que tá acontecendo? Precisamos salvá-lo, ele é uma das autoridades máximas do mundo. O que podemos fazer por você, São Saturn? Que Saturn começa a queimar mesmo. Ninguém consegue fazer nada quanto a isso, porque ele está realmente se dissecando. Começando a clamar pelo nome de Musama. E agora que a gente ouve a voz do Musama, ele fala o seguinte, Saturn, como foi deixar o Joy Boy escapar? Porque isso não era um tipo de pergunta para o Saturn responder. Sim, já um julgamento para ele poder arcar com os últimos segundos de sua vida. Saturn fala, eu não sabia que os poderes dele eram tão inescrutáveis. E Musama, aqui estrondoso é jogado fora. Por isso que eu digo que o Luffy ainda tem que aprimorar muito, porque pra lutar contra isso não vai ser fácil. Todos ficam surpresos e quando olham para frente só tá o esqueleto do Sun Saturn. Que morte linda, né, pessoal? Esse cara tem que se fuder mesmo. Tava o pessoal como inseto, né? Mente de Edson. O Shaq está dizendo, infelizmente não conseguimos roubar o Labo Extrato. E Atlas também tá na mente de Edson, falando, York nos impediu, que droga, cara. Parece que todos os Vegapunks estão tudo na mente de Edson.
Edson, isso é uma maravilha. Porque é dito, nossas ondas mentais podem ser captadas de qualquer lugar. Portanto, a York ainda tem acesso a isso. Por isso, facilmente ela localizou o Edson. Sim, o Edson fala que ele entende, mas ainda é melhor do que deixá-la ter acesso físico a tudo. Por isso, vamos cuidar desse cérebro genial até que a humanidade possa utilizá-lo adequadamente. Só que o Shaka fala que isso vai demorar 500 anos, e se as nuvens insulares já estão prontas. Edson fala, é claro, as pessoas já acham que o Vegapunk está morto. Outro Vegapunk diz, não podemos imitar nada sem verbo e sem matéria-prima. Então diz, mas para isso, vamos contar com os nossos amigos. De repente, tá todos os Vegapunks embutidos tudo no Edson. Todas as almas deles por dentro começam a dar risadas, falando, isso ficou ridículo. O pessoal fala para jogar as partes sobressalentes da York, é porque dá nojo, né? Ela traiu todo mundo. Edson liga o telefone e fala, alô, é da Climatéria? Porque aqui quem fala é o Vegapunk. O Veiote que cuidou da Nami falou que eu pensei que você estivesse morto. Indo para uma das partes importantes, vamos para o reino dos viados. Perdão tá dizendo, não é possível, e agora? Por acaso nós vamos morrer? Eu não quero morrer. Koala tá registrando tudo. Uma guerra sem precedentes ocorreu durante um misterioso século vazio. E as armas da antiguidade usadas nesse conflito fizeram o mar subir 200 metros e afundar o mundo. Ou seja, aquele que reivindicar o One Piece e se tornar o rei dos piratas vai ter acesso a isso tudo. A outra gostosa fala, não podemos simplesmente esperar que isso aconteça. Sabo diz que o fato dos dragões celestiais residirem na parte mais elevada do mundo, que é a Red Line, Ivankov complementa, Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf, Bourbon Wolf. Há 700 anos eles escravizam pessoas para construir essas estruturas. Todo mundo ao redor começa a entender, realmente, tudo isso começa a fazer muito sentido. É o caraço, que é um caralho. Agora é interessante, porque o Monkey D. Dragon diz, Vegapunk, nem todos que acreditaram nessas palavras que lhe custaram a vida, se preparam pacificamente para o que virá a seguir. Desta forma, mostra um flashback do Vegapunk dizendo para o Monkey D. Dragon, não perca o foco, Dragon. Dragon diz, precisamos resolver tudo isso logo, caso contrário, pessoas começarão a se matar por um lugar seguro. De repente a Lilith acorda. Chopper fica feliz que ela acordou e a Nami também. Sim, a Lilith levanta e fala, como assim eu acordei? E o Sop comenta, que bom que você acordou. A Nami pergunta se tá tudo bem com ela, porque de quilômetros o Sandy já sente aquele cheirinho de xereque e já vai atrás dela. Comenta que achou que tinha perdido ela. A Lilith, nossa Sandy, que bosta, hein? Mas o interessante é que tá dando um meio que um curto dentro do cérebro da Lilith. No rádio dela tá uma transmissão estranha. São todos os Vegapunks dançando e se divertindo. O Sandy fala o seguinte para a Lilith, que este é um cômodo no navio dos gigantes, e é por este motivo que tudo é tão grande. Só que Lilith, o problema é que eu odeio ter que dizer isso, mas não conseguimos trazer nenhum outro Vegapunk além de você. E por esse motivo, Lilith, eu peço perdão. Só que dessa forma, de maneira honrada e sem gadice, o Sandy se curva diante de Lilith. E de repente, a Nami comenta que foi o Atlas que fez você apagar, mas acho que ela fez isso para... Lilith interrompe e fala, tudo bem, eu já sei, acabei de ser informada de tudo. O Sandy, como assim você foi informada? Por quem? Lilith levanta a cabeça e fala, só me dê um minutinho pra chorar, tá? Os papéis de palha começam a ficar sérios e a Lilith começa a chorar muito, mas como se fosse em desenho animado. E o Usopp fala, mas você não era malvadona? Lilith fala, tô com fome. O Usopp, isso foi lágrimas de crocodilo. Chopper comenta que naquela mesa tem muita comida, porque só ali tá cheio de fruta. De repente, a Lilith não entende porque ela está ficando com tanta fome e fica se perguntando isso. Porque chega e fala, que bom vê-la, Lilith, você acordou? Então Lilith pergunta para o Brook, a comida tá lá em cima mesmo? Então Brook comenta, a comida? Bom, o clima lá em cima tá bem pesado. De repente, a Lilith tenta espiar de fininho que tá dentro daquela mesa. O Luffy, eu prometi pra ele, eu prometi que eu salva ele. O Chopper, Lilith, o Luffy também tá na fossa aqui. E o Luffy fica, tiozinho da maçã, eu prometi que eu salvar você, O Chopper, veja, ele só comeu 5 cachos de uvas até agora. A Lilith, mas isso é comida pra cacete. Mas no fim, a Lilith fala, não fique triste, que eu acabei de ser informada. Todo mundo informada? Pelo quê? O que você foi informado? Então o Sandy pergunta, como assim? Dá pra explicar o que você quer dizer com informado? Lilith diz que chorou por ficar triste com a morte de todos, mas eles só morreram pela definição de vocês. Porque na verdade, indo direto ao ponto, todos estão vivos. Ou seja, todos os Vegapunks já estão vivos, pessoal. E ninguém acredita nessa revelação, até o Luffy não acredita. Faz com que os fãs de One Piece fiquem putos, porque parece que o Oda não mata mais ninguém. E ela diz, mas pra vocês eles estão mortos. O Sop, como assim? Então eles viraram fantasmas? O Brook, que medo, cara. Sandy só olha pro Brook e fala, olha só quem fala. Mas a Lilith volta ao assunto e fala para todos os chapéus de palha. O que eu tô tentando dizer é que vocês cumpriram com suas palavras. Assim a Lilith se ajoelha diante de Luffy e fala, ei Luffy, por isso, não fique triste. O Luffy, peraí, então eu não entendi muito bem. Quer dizer que o tiozinho da maçã ainda existe? A Lilith, sim, ele existe sim. Chopper lembra de uma frase, não pergunte se algo existe ou não, que até mesmo a palavra existir é um conceito antiquado pra mim. Desta forma o Chopper começa a chorar, que diante desse choro, quem realmente começa a cair na real é o Luffy, se levantando dizendo, saquei, então o velho e os outros ainda existem. Saquei, assim o Luffy sai correndo do nada. Com muita felicidade, o Luffy vai fazendo vários parkours até chegar os gigantes. E com um sorriso no rosto, os outros gigantes perguntam se ele já está se sentindo melhor. Luffy fala, ei gigantes, obrigado por vocês terem vindo me ajudar. Brook, então vamos lá, não vamos? Vamos todos dar um banquete? Luffy levanta seus braços e fala, é claro. Gigantes começam a chegar com bebidas e com muita comida. Nem o Sop tá acreditando no que ele está vendo, mas
mas ele fica muito feliz também. Ou o Sop grita e fala: ei Zoro, o Luffy tá bem, venham todos para cá. Muito engraçado, porque o Zoro ele começa a falar o seguinte: eu imaginava mesmo que a comida dos gigantes seria enorme, que quem realmente fica mais feliz que todos eles ao ver uma comida é o Luffy, Chopper e a Bonnie, metendo a bocaça no peru. Outro gigante diz: ei, quando chegarmos a Elbaf, vamos lhe servir pratos deliciosos. Saiba que tem de monte. Chopper fala para Robin: ei Robin, há muitas comidas deliciosas lá. A Robin, ela começa a sentir muita tristeza também, porque agora ela vai encontrar o Jaguar de Sal. Essa é uma tristeza de felicidade que comenta: quando chegarmos a Elbaf, eu vou poder ver o Sal. O Chopper: eu tô feliz por você, cara. O gigante grita: Vegapunk disse que aquele que encontrar o One Piece controlará o mundo. E o outro: quem você acha que vai se tornar o rei dos piratas? O Luffy: seu pau no cu, eu saí no mar só pra isso, mano. Darwin então diz: ei, chapéu de palha, esqueça aquele brinde que você fez, vamos fazer de novo. O Luffy levanta sua pinga e diz: mesmo que vocês se tornem meus inimigos. Vocês sabem que eu que vou ser o rei dos piratas. Os gigantes começam a ficar muito felizes, pessoal, chorando de felicidade. Todos gritam Kanpai, que é saúde em japonês. Que agora vem um dos momentos mais lindos que existe dentro dos animes possíveis, cara. A Bonnie correndo muito, chegando até seu pai, como se ela corresse pra chegar no consciente dele. Vagas lembranças começam a aparecer. Nika? Sim, ele é meu herói. Ele virá rindo, movendo-se nesse ritmo. Tum 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 tum. E disse: papai, eu sei que você foi a pessoa mais gentil e mais legal do mundo. E saiba de uma coisa, pai, eu nunca vou me esquecer disso. De repente, diante de todas essas lembranças, parece que o pai dela está sumindo, mas ele vira para o lado. Sua Bonnie sente uma pressão de que ele está ali, que ela possa tocá-lo. E enfim, essa mão que estava desaparecendo começa a aparecer em sua frente. E Kuma diz: da próxima vez que nos vermos, estaremos no mar observando o horizonte juntos. Só que isso não passa de uma lembrança dela junto com seu pai. Bonnie acorda e observa o seu pai. Seu pai está rindo. Ao observar pela frente, os dois estão enxergando o horizonte. E Bonnie grita: finalmente o veremos, horizonte. Isso sim é dar valor para as coisas simples. O que eu acho que o One Piece pode trazer de mais significativo nas nossas vidas, o fato de enxergarmos o que talvez nunca consigamos ver. Simplicidades nos nossos corações. Sem buscar sucesso ou fama, apenas seguindo o seu coração. Desta forma, o Chapéu de Palha seguiram em rumo para Elbaf, o tão esperado país dos gigantes. Com o Sop, todos sendo muito felizes de que agora eles, depois de 20 anos nas nossas vidas, irão chegar lá. Agora só observe esse final em Elbaf, no Novo Mundo. Aban, o braço esquerdo do rei dos piratas, tomando uma pinga e dizendo uma única palavra que eu acho que não teve no mangá: venham. Na espera, hein? Eu espero que vocês tenham gostado grandemente deste vídeo. Saiba que não é nada fácil fazer esse estilo de vídeo, edição, narração e tudo mais. Parece, mas não é. Mas eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários: Vegapunk está vivo, para o YouTube recomendar mais esse vídeo para quem é fã de One Piece. E até a próxima. E claro, já comenta aqui também qual foi a luta melhor dentro do arco de Egghead.